Opa, tudo bem? Meu nome é André Hanna, sou trader independente, sócio do Antunes na Scalper Trader. Bem-vindo a essa aula. A gente vai falar sobre introdução ao mercado futuro. Eu vou tentar buscar abordar esse assunto, né, que é um tema, para alguns, um pouco complexo. Vou tentar buscar abordar esse tema de forma mais prática possível, menos teórica possível, mas abordar de forma ampla, para que você consiga entender quais são as particularidades desse mercado que é o que gera a maior parte das oportunidades para nós day traders, né? Não só o de futuros, mas de opções também, né? E tentar explorar as diferenças desse mercado de derivativos, né, como ele é chamado, para o mercado de ações. Tá? Antes disso, eu vou expor um pouco da minha história, expor um pouco do meu histórico aqui, me apresentar para você, e a gente já vai para essa aula de mercado futuro. Tá? Então, eu tenho uns 12, 13 anos de mercado já, e eu comecei muito provavelmente como muitas pessoas tentam começar, né? Muito cedo, 17, 18 anos ainda, saindo já da escola, e eu achei que fazendo alguns cursos na época, isso de 90, pouquinho depois da crise da Ásia, 97 mais ou menos, 97, 98, eu tentei, achei que fazendo alguns cursos de mercado, né, eu conseguiria operar para mim, né? A minha ideia era realmente lá no começo operar para mim. Eu tive uma influência muito forte no meu avô, né, que operava ações, não no giro, não no day trade, mas ele tinha bastante investimento em ações e por aí vai. Acabou ganhando bastante dinheiro com isso, perdia também, claro, normal, mas acabou tendo mais ganho do que perda ao longo da vida e acabei sendo influenciado indiretamente por ele e me atraí muito para esse mercado, tanto que escolhi me formar em economia, né? E, bom, mas antes disso, então, muito cedo ainda, com 17, 18 anos, eu me lembro de eu tomando o metrô da minha casa, né, perto da Paulista, para ir para o centro de São Paulo, na estação São Bento do metrô, para pegar para o prédio da Ancora ali, que era onde ficavam a maioria dos cursos, né? Ancora era referência de cursos naquela época, né? Eu lembro de 2 ou 3 ocasiões com um grande amigo meu de escola fazendo um curso. A gente achava que ia abrir, né, ia operar para a gente, ia abrir um clube de investimento, não um fundo naquela época, mas um clube de investimento, ia captar o dinheiro de amigos e da família e tal, e por aí vai, né? Eu me lembro claramente fazendo aqueles cursos, né? E, obviamente, né, de maneira reduzida, que resumida, né? É óbvio que isso deu errado, não tem como eu naquela idade e fazendo cursos simples, 2, 3 cursos simples, achar que iria ter sucesso no mercado, né? Achar que iria ser tão simples o caminho assim. Eu estudei bastante, fui atrás de muita literatura, li bastante livro naquela época, mas obviamente quando a bolsa subia era muito fácil, qualquer estratégia que indicasse compra dava certo, mas quando a bolsa caía não era tão simples assim. Então eu percebi que eu tinha que eu era passivo à bolsa, eu tinha uma aplicação mais passiva, eu não tinha instrumento para captar qualquer tipo de mercado, né? Qualquer cenário de mercado, então eu estava sujeito passivo à alta, né? Eu dependia da alta para poder ganhar dinheiro. E foi muito rápido para eu perceber, né, coisa de um ano e pouco, para eu perceber que aquilo não ia dar certo, né? Eu digo rápido porque para esse tipo de horizonte de investimento, swing trade, por aí vai, você precisa de um tempo de maturação. Então demora um ano e pouco, para você perceber que a coisa não está indo, né? Que o tempo está contra você, né? Você não tenta fazer alguma coisa e aquilo não desenvolve. Então depois de um ano e meio mais ou menos, eu falei, não vai dar para ir sozinho, né? Eu vou ter que fazer isso profissionalmente. Entrei na faculdade, comecei a cursar economia e depois de 1 ou 2 anos eu fui buscar ir para o mercado profissionalmente, fazer estágio, por aí vai. Mas antes disso eu acabei indo para os Estados Unidos, para uma corretora, consegui um estágio não remunerado, né, de poucos meses lá numa corretora chamada Edward Jones, e foi a primeira vez na vida que eu tinha tido uma visão antagônica ao caminho que eu estava seguindo. Eu estava seguindo o caminho do senso comum, praticamente normal, da maior parte que a maior parte das pessoas físicas incorre, né? Que era fazer um curso, especialmente um curso de conhecimento de mercado, e na sequência um curso analítico, ou de análise técnica ou de análise fundamentalista. É esse caminho que praticamente 98% das pessoas físicas de varejo, né, não profissionais de mercado, mas de varejo, traçam. E foi a primeira vez que eu fui que eu tive uma opinião contrária
ao caminho que eu estava seguindo, né? E o broker, né, o corretor, né, da franquia na qual eu trabalhei 2 meses, né? Lá a Edward Jones era uma das maiores corretoras franqueadas dos Estados Unidos, né? Tinha, sei lá, 6.000 franquias nos Estados Unidos e no Canadá. Então, a cidade que eu fiquei era uma cidade pequena, com 40 mil habitantes, tinha só da Edward Jones 3 franquias e mais 2 concorrentes também na mesma cidade, praticamente no mesmo centro financeiro, né? Pra vocês terem uma ideia da capilaridade, né, dessas pequenas brokerage houses lá nos Estados Unidos, né? A quantidade de escritórios e por aí vai. E o broker, cada uma tinha um broker e uma secretária, né? Essa era a estrutura, né? Toda a área de análise, toda a área administrativa da corretora ficava sediada num outro estado, não fiquei aonde a coisa acontecia. Eu fiquei numa pequena franquia, mas que tinha acesso a todos os relatórios, a todos os sistemas e por aí vai. E o contato com esse broker era um broker com bastante experiência. E quando eu falava para ele, pô, mas como é que você está sugerindo comprar ou vender? O que você usa, né? Que tipo de informação você usa para sugerir para os seus clientes, para os seus investidores comprar ou vender, né? E foi a primeira vez que eu ouvi falar mal de análise técnica. Foi a primeira vez. Ele me deu alguns argumentos. A conversa não foi tão profunda, foi uma conversa em inglês, eu ainda muito novo, não tinha tanta capacidade de argumentação naquela época, com aquela idade, e com o meu grau de conhecimento naquela época. Então eu simplesmente não conseguia contra-argumentar, né? Até por conta da dificuldade da língua e também pela ausência de argumentos favoráveis também ao que eu sabia. E aquilo ficou na minha cabeça, mas eu confesso que meses depois que eu retornei para o Brasil, esse contra-argumento dele eu acabei deixando de lado. Não vou dizer esquecendo, mas deixando de lado. Quando eu voltei ao Brasil em 2001, pouquinho antes do 11 de setembro, uma semana antes do 11 de setembro, sorte, né? Meu voo saiu de Nova York, eu entrei numa consultoria, né, que até hoje ele está aí no mercado, chamada Future Analysis, do Marcos Mazagão. Eu fiquei 2 anos lá fazendo relatório de análise baseado em posição dos grandes players, fazendo métrica de preço médio desses grandes players e por aí vai. Mas, de novo, eu estava indo para um caminho, estava no mercado, mas estava indo para um caminho que era diferente do que eu previamente gostaria, que era realmente operar, né? E aí eu já estava disposto não operar só para mim, mas sim seguir a carreira de trader, né? E eu fiquei 2 anos nessa consultoria e em 2003 tive a chance de entrar numa corretora de valores num cargo para poder operar a carteira própria da corretora, né? E ali que realmente, eu digo que começou realmente o meu aprendizado, começou a formar a minha base de aprendizado que eu tenho hoje, né? E essa corretora tinha uma singularidade, uma particularidade. Ela é uma corretora só focada em atender pessoa física profissional de mercado. Não é pessoa física varejo, era pessoa física profissional de mercado, os chamados giradores profissionais ou traders autônomos, né? E que eu acabei me tornando, e que o Antunes também se tornou alguns anos atrás. E passei uns 8 anos nessa corretora, né? Os primeiros 1 ano e meio, 2, operando a carteira própria, né? Realizando a minha vontade realmente de operar no mercado e por aí vai. Só que essa corretora começou a expandir as atividades e eu tinha uma bagagem de análise técnica e acabei assumindo e ajudando a formar uma área de análise, né? E fiquei uns 4 anos na área de análise, né? Contando com o tempo que eu ajudei a formatar e o tempo que eu toquei essa área de análise, 4 anos e pouco, e até um pouco mais, na verdade. E os últimos anos me dediquei à gestão de recursos de terceiros, junto com o dono dessa corretora. A gente montou uma sociedade, tinha outras pessoas envolvidas, obviamente, e a gente, nessa parte final, aí, 1 ou 2 anos, a gente conduziu a gestão de 2 fundos multimercado. A gestora ia ser um pouco maior, ia ter um leque de fundos maior, mas eu especificamente tocava da gestão de 2 fundos multimercado. E, por condições de mercado, né, uma empresa, uma asset muito pequena, e acabou havendo uma incorporação, e essa asset deixou de existir, e eu tomei uma decisão. Falei, olha, ou eu vou voltar para o mercado profissionalmente como trader, tentar uma recolocação em outra gestora, em outra corretora, profissionalmente no mercado, ou eu volto para aquela minha ideia inicial de operar para mim.
E foi realmente o que aconteceu. Em 2010, mais ou menos, 2010, 2011, eu tomei essa decisão de virar trader autônomo e operar para mim, que era o que inicialmente eu queria, mas tendo passado por todo esse histórico de pelo menos 7 anos, convivendo com day traders profissionais que faziam isso para si mesmo, né, para si próprio nessa corretora, e eu tive a possibilidade, né, a oportunidade, na verdade, de aprender com eles, né, por relacionamento, nos almoços, por amizade, o que day trade realmente era, o que mercado realmente era, como explorar uma oportunidade real. Então, eu digo que eu tenho sorte por ter tido a oportunidade de, sem precisar de literatura, livro, curso, aprender exatamente como esses traders profissionais que já operavam há anos e anos e anos, né, faziam. Né? Eu tive a sorte de ter essa possibilidade, essa proximidade, né, e de conseguir pensar como eu penso hoje, ter os resultados que eu tenho hoje, né, e ter criado também uma empresa educacional para difundir a base desse raciocínio, pelo menos o mínimo que é necessário para você ter um raciocínio adequado e coerente com a realidade, e não o mesmo raciocínio que o senso comum te força a ter. Tá? Então essa é um pouco da minha história, tentei fazer de maneira mais rápida e resumida possível, para deixar o mais importante aí, que é o tempo para o conteúdo da aula. Então vamos lá? Te convido aí a me acompanhar, espero que seja uma aula interessante, espero que eu tenha usado aí de maneira análoga alguns exemplos que vai facilitar a tua compreensão do que é mercado futuro. Vamos lá então. Vou falar um pouquinho de histórico, né? Segundo John Hu é um dos maiores escritores sobre o assunto, né? Se você ler um livro do John Hu, você vai ver que ele começa a falar que os mercados futuros datam da Idade Média, né? E originalmente eles foram desenvolvidos para suprir uma necessidade de produtores e comerciantes de travar, de fixar um preço para uma data futura. Ele dá esse exemplo muito claro no livro, desculpem. Ele pega um produtor de soja, por exemplo, acho que é esse exemplo que ele dá, um produtor de soja. Ele vai colher a safra dele em junho, por exemplo. Só que em abril, alguns meses antes, ele já começa a se preocupar. Por quê? Porque ele vai colher soja, ele tem um estoque de soja. O preço de venda dele é lá para junho, julho, que seja depois da colheita, né? Só que ele está em abril, né? E ele tem todas as despesas e por aí vai. Ele já plantou, ele já investiu lá atrás. E ele tem o risco, né, de em junho, julho, agosto, quando ele colher e começar a vender, o preço da soja declinar. Ele tem esse risco, ele corre esse risco. Tá? Digamos que o custo dele seja 100 pela saca, não é assim que calcula, mas o custo dele é 100. E com a margem de lucro dele adequada, estaria bom para ele vender por 180, alguma coisa assim. E no mercado, o preço está saindo a 180. Mercado à vista naquele momento. Mas ele não pode vender. Por quê? Porque está em abril, a produção dele ele só vai colher em junho, ele não pode vender, ele não tem como travar esse preço. E a contraparte dele, que seria o comerciante, quem compra a soja, também tem o mesmo problema, só que o problema é inverso. Você imagina um cara que compra soja, né, que compra soja para poder industrializar e por aí vai e tal. Em abril, ele começa a se preocupar. Por quê? Porque ele sabe que vai colher, né, que ele vai ter que comprar em junho ou julho, e ele tem medo também que o preço suba. Assim como para o produtor é bom que o preço suba, para o comprador, para o comerciante, é ruim que o preço suba. Então, em abril, estou dizendo abril, né, por conta do exemplo do livro, mas antes da colheita, começa a haver preocupação do que vai acontecer com o preço. Então, ambos têm interesses em comum. O produtor tem interesse, né, em fixar um preço para uma venda futura, e o comprador, acho que não sei se eu falei errado, né? O vendedor, né, que é o produtor, ele tem interesse em fixar um preço para o preço não cair numa data futura, e o comprador, o comerciante, que vai comprar pós-colheita, ele também tem interesse em fixar esse preço para poder não ter o risco de oscilação para cima. Né? Tudo que o produtor ganharia se subir, ele vai ganhar em cima de quem? Do comerciante. Okay? E para pensar, para o comerciante não é bom que suba, porque muitas vezes ele não consegue repassar para o consumidor final. Né? O comerciante tem um limite ali. Muitas vezes a soja é um insumo para um terceiro produto, e esse terceiro produto não tem elasticidade de preço, ele não consegue, subiu a soja, vamos subir esse preço. Às vezes não dá para fazer isso.
Então, para o comerciante é interessante comprar um preço acessível, ou pelo menos ter uma estabilidade de preço ao longo do ano. Então, a história do mercado futuro começou com contratos de boca, né? E depois foi padronizando e virando contratos de bolsa, mas começou com esse tipo de contrato para sanar uma necessidade de estabilidade de preço, não ao longo do ano, mas ao longo de períodos de tempo. Então, como é que seria um contrato de boca, né, entre um produtor? Em abril, né, ele acorda vender, tá? Em abril, antes da colheita, ele acorda vender X sacas ou X quantidades de contrato a $180 por saca, por exemplo. E a contraparte dele é o comerciante que aceita comprar essas X sacas a 180 naquela data futura, não hoje. Você fecha o acordo hoje em abril, mas a operação financeira é um acordo futuro a ser realizado na colheita ou na data do vencimento do acordo verbal. Okay? Isso é um contrato futuro. Você acorda um preço hoje, tá, com uma obrigação mútua de fazer lá na frente. Essa é a história do mercado futuro, e aí tem uns marcos importantes e legais aqui, que também a gente tirou do livro do John Hu. Eu vou riscar para vocês aqui, para ter uma canetinha legal que dá para ir usando aqui. Em 1948 foi fundada a Chicago Board of Trade, né? Olha a data, né? 1848. Em 1874 foi fundada a Chicago Produce Exchange, né? Oferecendo a negociação de perecíveis, tá? De vários produtos perecíveis. Em 98, alguns anos depois, alguns comerciantes dessa bolsa, tá, anterior, né, comerciantes de manteiga e de ovos, olha como era muito ligada à produção, né? Os contratos negociados nessas bolsas eram contratos não especulativos, mas muito ligados à produção, especialmente em 1874, essa Chicago Produce Exchange, ela era uma bolsa totalmente voltada para produtos perecíveis, né? Não tinha produtos especulativos nela. Então, em 98, os comerciantes de manteiga e ovos saíram dessa bolsa e criaram Chicago Butter and Egg Board, né? E essa mesma bolsa, em 1919, né, 23 anos depois, se transformou na conhecida e uma das maiores bolsas mundiais hoje, chamada CME. Tá? E, obviamente, tem alguns marcos aqui, né, ao longo desses 60 anos aqui. Em 1982, um marco importante que eu peguei do livro foi a criação do contrato futuro sobre o índice S&P 500, né? Esse contrato é um dos contratos, o mini dele, na verdade. Esse aqui é o contrato padrão, né? Depois de alguns anos foi criado o mini contrato, que é o contrato mais líquido do mundo, com o maior número de negócios e volume financeiro do mundo. Tá? Então esses são alguns marcos importantes. Poderia também descrever os marcos da BMF aqui, da criação da BMF, dos picos de volume por aí, mas acho que é mais interessante o componente histórico da criação do que especificamente aqui no Brasil. Tá? Vamos lá então. Voltando aqui, o tema parece complexo, né? Quando você fala, pô, mercado futuro, que raio que é isso? Né? Tem ajuste, tem margem, você não paga, né? Que raio que é isso? Parece complexo, mas não é. É simples, depende da forma com que a gente explica, tá? E a melhor forma de começar uma aula de mercados futuros, eu acredito que seja explorando as diferenças, tá, para o mercado à vista. Que o mercado à vista é intuitivo, o mercado à vista parece um mercado de automóvel, em que você compra um carro, você paga pelo bem. Você vende um carro, você recebe o bem. Né? O mercado à vista ele é mais intuitivo pela própria facilidade, pela própria analogia do mercado à vista com as atividades de venda e compra que nós fazemos no dia a dia. O mercado futuro não é uma negociação usual no nosso dia a dia, tá? Mas ele não é complexo quanto parece. E eu vou tentar desmistificar isso para vocês aqui. Vamos lá, então. Então, vamos começar explicando as diferenças para o mercado de ações, né? Eu vou pedir para o Ricardo colocar na lousa para vocês, para ficar mais fácil. Obrigado. E manter na lousa também. Uma empresa emite, digamos que uma empresa abriu capital hoje, ela não tem ações em bolsa. Tá? Ela vai emitir ações através de um IPO, tá? De uma oferta inicial de ações. E digamos que ela emita 800 mil ações e o preço do book building, né, um preço estabelecido, não é por oferta e demanda, é por outros motivos, né, a R$10. Tá? Então ela tem 800 mil ações que ela vai emitir para o mercado a R$10. Tá? Qual é o próximo passo?
é o mercado comprar essas ações, né, pós-book building. Tá? O mercado vai comprar essas ações, ainda não está na bolsa, tá? Ainda é no mercado primário, não está na bolsa. Tá? É uma oferta inicial e o mercado vai mostrar interesse em comprar essas ações. Tá? Tudo que está na mão do mercado, que não está em caixa, né, tudo que não está na mão de acionistas controladores e nem na tesouraria da empresa, tá, que não está na mão de acionistas e nem na tesouraria, tudo que está na mão do mercado é chamado free float. Okay? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o número de ações é fixo, vai ser 800 mil sempre, tá? Até acontecer alguns ajustes que a gente vai ver aqui para frente. Mas vamos lá, próximo passo. As 800 mil ações trocam de mãos no mercado secundário. A partir do primeiro dia de negociação, aí sim começa a haver oscilação de preço. Pode abrir, né, o primeiro dia de negociação, não precisa abrir necessariamente a 10, que é o preço do book building. Pode abrir a qualquer preço, dependendo da oferta e demanda naquele dia. E aí essa ação vai tomar vida própria, respeitando as leis de oferta e demanda do mercado. Vai para 11, 12 reais, ou para 9, para 8 e por aí vai, baseado na expectativa sobre o futuro de fluxo de caixa dessa empresa. Vocês vão ver isso numa aula futura aqui, tá? O fato é que as 800 mil ações vão continuar sempre existindo, vão ser 800, ok? Vamos lá. E o preço oscila por oferta e demanda, mas a quantidade de ações segue a mesma até haver exatamente isso daqui, ó. Para alterar o número de ações, precisa haver uma nova emissão de ações, a empresa precisa decidir captar mais e vender uma nova emissão de ações. Obviamente que ela vai diluir, né? Quando ela faz isso, ela dilui o valor por ação dos acionistas. Né? Quando ela faz recompra, o que seria isso? A própria ação recompra parte das 800 mil ações para guardar em tesouraria, ok? Então, ela aumenta a participação acionária quando faz isso. Ou quando tem ajustes, proventos, dividendos e por aí vai, também quando faz implit e split, especialmente, né? Pode aumentar e diminuir o número de ações circulando no mercado, mas o volume financeiro não altera nesse caso. Tá? Só nesse caso, então assim, praticamente sempre vai ficar 800 mil ações lá. Tá? André, tá bom, mas eu não estou entendendo onde você quer chegar. Calma, agora. Essa é a primeira diferença. Tá? A primeira diferença do mercado à vista para o mercado de futuros. No mercado à vista, né, um negócio compra e venda é uma transferência imediata de bens. Tá? E no mercado futuro é um acordo futuro. Você não está fazendo uma transferência. Quando você compra uma coisa, você não está detendo ela. E quando você vende alguma coisa, você não está entregando ela. É uma conta diferente. Calma que vocês vão entender. O conceito disso é o conceito de contrato em aberto. Tá? O que é contrato em aberto? Contrato em aberto é tudo aquilo que você está apostado. Né? Imagina que você comprou índice futuro, tá? Ou comprou dólar futuro, ou comprou manteiga futura, ou comprou boi futuro, ou comprou caneta futura. Não importa. Qualquer coisa futura que você compre, você está com uma compra em aberto. Tá? Nos Estados Unidos, a nomenclatura para estar aberto numa compra é estar long. Né? Vou colocar escrito para vocês aqui. Long é o ato de manter uma compra em aberto. E, de forma análoga, né, a contraparte, quem está vendido em aberto, está short. O que é estar vendido em aberto, André? Não estou entendendo isso. Como é que eu vou vender algo que eu não tenho? Digamos que você venda lotes de dólar futuro. Você não precisa ter para vender. Essa é a primeira coisa que você tem que pensar. Você não precisa ter para vender. Quando você vende lotes de dólar futuro, ou vende lotes de caneta futura, ou de manteiga futura, você está fazendo um contrato com uma contraparte de que você vai ser obrigado a vender essa caneta, X quantidades de caneta, a uma data futura ao preço que você fechou hoje. Tá? Então, não significa que você vai ter que ter canetas para poder entregar. Tá? Mas significa que você acorda a vender numa data futura X canetas ao preço acordado hoje. Mas o preço fecha hoje e o preço da época que vai estar lá não importa. Você já travou o preço que você vai vender as canetas ou o dólar ou a manteiga hoje. Tá? E a quantidade também. Então, quando você é o vendedor de um contrato, você cria uma obrigação short, você está apostado na venda, ok? André, mas eu posso estar vendido em algo que eu não tenho? Sim, é uma aposta. Aqui não é mais uma transferência de bens,
É um acordo, é uma obrigação de comprar ou de vender. Tá bom, André, mas eu entendi. Quando eu estou comprado em caneta a R$10, cada caneta por R$10, eu criei uma obrigação de daqui a um mês comprar uma caneta por R$10. Por quê? Fechei o preço hoje. Independente se no dia do vencimento lá tiver R$20. Então eu vou comprar ela a 10, porque eu fechei o preço hoje. Tá, André, eu vou ter que comprar a caneta lá na frente, eu vou pegar a caneta fisicamente. O vendedor, né, quem criou um contrato short, de quem eu comprei, quem criou uma obrigação de me vender a caneta no vencimento a 10, não vai ter que me entregar a caneta? Aí que tá. Você tem dois tipos de contrato futuro. Os contratos com liquidação financeira e os contratos com liquidação física. No Brasil, praticamente raríssimos têm liquidação física. Liquidação física é isso, é entregar a caneta, é entregar o ativo objeto que você está negociando. A maioria dos contratos liquida por diferença financeira. Tá? Então é o seguinte, eu criei uma obrigação de comprar a caneta a 10. O preço vai hoje isso. Tá? Ela vai oscilar, oscilar, oscilar. No vencimento desse meu contrato, está a 20 a caneta. Eu sou obrigado a comprar a 10. Okay? Eu só vou ganhar ou perder a diferença entre o preço que eu fechei hoje e o preço vigente na época. Mais nada. Eu não vou pegar a caneta. Okay? E também se eu tivesse virado vendido ou short, eu não iria entregar a caneta. Eu só iria trabalhar com diferença de preço. Tá? Isso chama liquidação financeira, mas isso eu antecipei um pouquinho, a gente vai ver em detalhes para frente. O contrato em aberto, voltando aqui, só vou apagar aqui para facilitar a visualização. Desculpem aqui. O contrato em aberto, então, ele é tudo que está, toda operação de natureza comprada ou vendida, que ainda não foi liquidada no vencimento, né? Ou que ainda não foi zerada. Então é o seguinte, se eu comprei 5 contratos de dólar, eu tô com 5 contratos em aberto. Ok? Tá? Agora, como é que mede contrato em aberto no mercado? Eu vou colocar uma tabelinha para vocês aqui e vou explicar um exemplo. Tá? Eu coloquei por dia aqui, mas podia ser outra estrutura temporal. Por dia é mais fácil de explicar. Imagina que um player A compra um contrato de qualquer coisa do player B. Então o A comprou, vou colocar aqui a posição de cada player. Ó. O A está comprado em um contrato. O B foi quem vendeu, está vendido em um contrato. Então o A está long e o B está short. Apostado na venda. Tá? Vamos lá. Quantos contratos tem em aberto? Que por mais que tenha um player A comprado em um contrato, player B vendido em um contrato, todo contrato em aberto tem um comprado e um vendido. Então você não tem como somar. Não são 2 contratos em aberto. A gente está falando de uma negociação. Né? Quando você compra um carro, né, você compra de alguém. Mas o carro é único. Você não está comprando 2 carros pelo fato de ter um comprador e um vendedor. Entendeu? Então a analogia é a mesma. Tá? Então o player A comprou um contrato e está comprado. Ele está long. Comprou do player B, que vendeu um contrato e está short. Tá? Agora, no segundo dia, e o volume negociado, faltou dizer que também é 1. No segundo dia, um outro player, ó, o player C, compra 5 contratos. Então, está comprado em 5. Tá? De um trader D, também é um trader diferente, que vendeu 5 contratos. Ok? Vocês concordam que aumentou a aposta no mercado? Aumentou a quantidade de contratos que ainda estão em aberto. Então, tinha 1 mais 5, veio para 6 contratos em aberto, e o volume acumulado também veio para 6, somou 5 contratos em aberto. Ok? Vamos lá, olha o outro dia. Opa, operação com os mesmos players. Ó. O A vende um contrato. Então o A, qual a posição dele agora? Ele estava comprado em 1, se ele vendeu 1, o A está zerado. Ok? Tá? O A não está mais comprado. O A vendeu um lote, ele está zerado no mercado. Mas ele vendeu para quem? Para um trader D, que comprou. Tá? E o trader D, vamos lá pegar aqui, o trader D estava vendido em 5, quando ele recompra 1, ele fica vendido agora em 4 lotes. Ok? Percebem que houve uma redução de aposta? O A estava comprado em 1 lote e o D estava vendido em 5. Quando o A vende, ele zera uma exposição. E quando o D recompra, ele reduz a exposição vendida e vem para 4 lotes. Olha o contrato em aberto, reduz
tá? Em uma unidade, ok? Porque reduziram as apostas no mercado, reduziu a magnitude das apostas, reduziu o tamanho dos contratos que os players estão apostados. E aí, pegar um outro dia aqui, ó, um trader E, que é um terceiro, não estava envolvido na negociação, compra 5 lotes, então virou comprado em 5 lotes. Mas de quem ele comprou? Do trader C, olha. Tá? Do trader C, que, vamos ver aqui, o trader C estava comprado em 5, olha o trader C aqui, ó. Tá? E o trader C vai vender os 5 lotes, ok? Então o trader C vai estar zerado agora. O que acontece com os contratos em aberto? Inalterado, ok? Por mais que tenha um player novo no mercado que aumentou em 5 o nível de aposta, ele matou a exposição de um outro player que estava no mercado. Então o estoque de contratos em aberto no mercado fica limitado, ok? Ficou claro para vocês a diferença do contrato em aberto? Agora tem uma coisa que eu não expliquei ainda. Perceberam que no mercado de ações existe um IPO. Tá? E no mercado de ações tem 800 mil ações que uma empresa emite e joga para o mercado. Então, existiu um nascimento, que é o IPO. 800 mil ações, alguém vendeu a empresa e jogou para o mercado. Depois só fica trocando de mãos 800 mil ações. No mercado futuro, a priori, não existe nada. Tá? Quando um vencimento ele é aberto para negociação, ou seja, que seria igual ao IPO, não existe uma empresa vendedora daqueles contratos. Não existe um número fixo ou pré-determinado de contratos em aberto. Na verdade existe, ele é 0. Um contrato futuro, na criação dele, né, ou no começo da série dele de vencimento, quando ele é exposto para negociação, quando a bolsa libera ele para negociação, ele é 0. Ele precisa do quê? Ele precisa de compradores, apostadores na compra, e ele precisa de vendedores, apostadores na venda. O casamento, o encontro, né, que são os negócios, de compradores com vendedores, vai gerar contratos em aberto. E isso vai aumentando e não tem limite. Tem limite de exposição por player, entendeu? Cada ativo, o dólar, são 10 ou 12 mil, se não me engano, contratos em aberto por CPF ou por CNPJ. Tá? O DI deve ser um pouco mais, o índice é 10 mil ou 12 mil também, se não me engano, contratos em aberto. Mas não tem limite, fora o limite por CPF, por CNPJ, não tem limite para crescimento de contrato em aberto. Ou seja, é diferente daquelas 800 mil ações fixas em circulação. Por quê? Quanto mais gente criando apostas long na compra, né, quanto mais gente apostando na venda, com apostas shorts, maior a magnitude de contratos em aberto no mercado. Okay? Quanto menos gente apostando no mercado, menor a quantidade de contratos em aberto. Não é fixo esse número oscila. Tá? Esse número dá indicações muito importantes. Okay? Mas isso é a primeira diferença. No mercado à vista, você transfere bens, custódia de bens. No mercado futuro, você está negociando obrigações futuras, é um contrato. Tá? Você não está... Quando você compra dólar futuro ou quando você compra caneta futura, você não está comprando bem. Ok? Você não está comprando esse bem. Você está criando um acordo ao preço de hoje, de na data futura ter a obrigação de comprar esse preço ao preço que você acordou hoje. Independente do preço que tiver lá na época. Okay? Você criou eu vou comprar um contrato futuro de caneta a R$10. De quem? De você. Então eu comprei, eu estou long a R$10 em uma caneta, e você está short a R$10 em uma caneta. Tá? Para daqui um mês, por exemplo. O vencimento daqui um mês. Esse preço por oferta e demanda pode vir para 5, para 9, para 10 e por aí vai. Vai ter um mecanisminho aí que a gente vai ter que ajuste diário ao longo dos dias. Mas o que vai acontecer? Se lá na frente tiver a R$9 o preço da caneta, eu vou ser obrigado a comprar a 10 um negócio que está a 9. Então, na verdade, eu estou te dando R$1. Porque você vai vender a 10 um negócio que está a 9 no mercado e vai ganhar R$1 de mim. No mercado futuro é uma transferência total não existe criação ou destruição de valor. Tudo que alguém ganha, alguém perde. Tá? A bolsa só intermedia, a bolsa e a clearing só intermedia a saída de dinheiro de quem perdeu para a entrada de dinheiro de quem ganhou. Okay? Mas o primeiro grande conceito de diferença, o mercado à vista é uma transferência de bens física, tá? Ou física, ou muito próximo da física.
E o contrato futuro é um acordo, tá? É um acordo para o futuro, mas você não necessariamente, tá? Se o contrato não tiver liquidação física, que a maioria dos contratos do Brasil não tem, olha, o contrato de índice futuro não tem liquidação física, o de dólar futuro não tem liquidação física, o de DI futuro não tem liquidação física, a maior parte dos contratos não tem liquidação física, tem liquidação financeira. Então a gente só vai ajustar a diferença do preço que a gente acordou no ato da operação com o preço vigente na época do vencimento do contrato, ok? Vamos lá que tem mais diferenças, vai ficar um pouco mais claro para vocês isso daqui. Outra grande diferença, existe um vencimento com uma obrigação. No mercado à vista não tem vencimento e não tem obrigação. Quando você compra a Petrobras, tá, a R$20, se você nunca mais na tua vida quiser zerar, né, enquanto a empresa existir, você não tem obrigação de zerar. Ela pode vir para 10, ela pode ir para R$100, que você tem um lucro potencial lá, você não é obrigado a zerar. Você não tem obrigação nenhuma, você detém um bem e segura o bem. No contrato futuro, você tem sempre uma data final a que esse contrato é feito. Então, sei lá, pega o caso do dólar. Dólar todo mês tem vencimento. Todo mês tem vencimento, tem contrato futuro. Então, no último dia útil de cada mês, tem o último dia de negociação do contrato. Você tem uma obrigação naquele dia. Se você foi comprado ou foi vendido para o dólar para aquele dia, vai ter uma obrigação. Você tem obrigação de comprar, se você atuou na ponta da compra, ou obrigação de vender, se você atuou na ponta da venda. É uma obrigação, é um acordo, ok? E tem uma data para acabar. Nas ações não tem essa data, ok? Isso tem uns impactos na negociação, vocês vão ver um pouco para frente também. E uma coisa que talvez não tenha ficado claro para você, ok, entendi, André, que é uma obrigação. Eu estou fechando que eu vou virar comprado na caneta R$10 hoje, para uma data daqui a um mês, mas eu tenho que segurar até lá, ou eu posso zerar isso? Sim, você pode zerar, que é o que está escrito por último. Você pode transferir a obrigação. Transferir a obrigação é você fazer day trade, por exemplo. Posso comprar dólar agora e vender dali um segundo, posso. Eu posso comprar um contrato de caneta futuro a R$10 e vender a 10,20, tá? Minutos, segundos depois, ou amanhã, ou depois de amanhã, não importa. Você pode transferir a sua obrigação no contrato, ok? É só, como é que eu transfiro a obrigação? Se você está comprado naquele contrato futuro, é só você vender a mesma quantidade de lotes que você vai zerar. É igualzinho zerar uma posição no mercado à vista. Você está comprado em 10 mil Petro. Como é que você faz para zerar? Vende 10 mil Petro. É igualzinho. Tá? No mercado futuro você vai transferir essa obrigação. Ah, entendi, André. Então, mas aí tá bom. Quanto eu ganho e quanto eu perco? Beleza, é uma pergunta boa, só que vai ficar para os próximos slides. Vamos explorar ainda as diferenças entre a vista e o futuro. Outra dúvida muito importante. No mercado à vista, você tem desencaixe quando você compra e encaixe quando você vende. O que é isso? Quando você compra 10 mil Petrobras a R$20, você vai gastar 10 mil vezes 20. Você está comprando 10 mil ações vezes R$20. Tá? Você vai pagar por isso em D+3. Se você comprou numa segunda-feira, na quinta-feira de manhã a tua corretora vai te debitar. Tá? Você paga por isso. E, de forma análoga, quando você vende Petrobras, digamos que você comprou aqui 10 mil a 20 e depois vendeu 10 mil a 21. Tá? Uma data futura, para frente, lá na frente, daqui 2, 3 meses você decidiu vender. Você vai receber esses 210 mil reais, excluindo corretagem e custo bolsa. Você vai receber também em D+3 do dia da operação. Você vende numa segunda-feira, na quinta de manhã acredita na tua conta. Ok, André, bacana. E no mercado futuro? No mercado futuro você não... Opa, desculpa, eu estou tentando colocar aqui para pagar. Agora deu certo, desculpa. No mercado futuro você não paga pelo que você compra e você não recebe pelo que você vende. Você está criando um acordo, tá? E a liquidação é por diferença. Tá? Antes disso, vamos explorar um conceito aqui. André, como que eu posso ficar exposto, comprado em dólar futuro, sem ter dinheiro nenhum? Como é que... E não pago por isso? Não entendi. Comprei 5 lotes de dólar futuro. Entendi que eu estou apostado na compra, né? Eu comprei 5 lotes de dólar futuro a 2.200, 2.2000. Né? Eu entendi que eu tenho uma obrigação lá para o vencimento do dólar, que é o último dia útil de cada mês. Eu tenho uma obrigação.
e se subir eu vou ganhar, e se perder, se cair eu vou perder dinheiro. Eu sei disso, ok. Mas eu posso comprar 5 lotes de dólar futuro a 2.200 sem ter dinheiro na conta? Eu não pago por isso? Não, você não paga. Só que você, ao invés de pagar, a bolsa pede um calção, ok? Ou uma margem de garantia, como ela chama. Então você não paga para ficar comprado, mas você deposita um calção ou uma margem de garantia. Tá? E o que você pode usar para depositar? Dinheiro, tá? Ações, só que não é a totalidade das ações. Se você, por exemplo, tem 100 mil reais em Petrobras, tem que aplicar um fator de desconto por conta de risco de oscilação de mercado. Tá? Então, você aplica um fator de desconto e só parte dos 100 mil reais pode ser usado como garantia. Okay? Se você tem vale também, tem um fator de desconto e só parte desse volume financeiro que você tem é usado como garantia. A bolsa tem uma tabela, um link lá, com os descontos de cada ativo. Tá? Você pode usar ouro, tá? Aí não tem desconto. Você pode usar título público, também não tem desconto. Toda a magnitude do volume financeiro que você tem é usada para margem. Você pode usar CDB, tá? Várias outras alternativas. A grande vantagem de não usar dinheiro, usar um CDB, um título público, por exemplo, é que o teu dinheiro rende juros. Tá? Então você não está empatando o teu dinheiro. André, a margem, ela volta para mim a margem? Sim. O conceito de cheque calção, ele fica lá calcionado enquanto você está na operação. Tá? Quando você zera a operação, o calção volta para a tua conta. Então você não perde o dinheiro da margem, ok? Você ganha ou perde em relação ao preço que você comprou e ao preço que você vai vender no mercado. Tá? Igualzinho Petrobras. Agora, a margem, você não perde. A margem ela só é alocada para a bolsa evitar risco sistêmico. O que é isso? Tá? Pessoas fazerem posições e perderem dinheiro no mercado e não terem condições de arcar com essa perda. Tá? Por isso que existe o sistema de margem, tá? E ela não deixa qualquer pessoa operar, ficar comprado e vendido sem ter dinheiro nenhum, né, na magnitude que quiser, ok? Mas é um conceito que tem que saber, você não paga para ter e você não recebe quando vende. Tá? Mas como é que funciona essa conta, então? A liquidação é por diferença. Então, quando você compra... Deixa eu apagar também para facilitar a visualização de vocês aqui. Opa. Fica ruim aqui, geralmente. Desculpem, senhores. Só um minutinho que eu vou ver aqui. Agora deu certo aqui. Tá. Valeu, obrigado. A liquidação por diferença é o seguinte. Digamos que eu comprei hoje um contrato de caneta por R$10. Eu estou comprado. Tá? Isso eu. E você está vendido, então vendido em um contrato de caneta a R$10. Se o preço oscilar e for para 11, nesse caso, deixa eu ganhar um pouquinho aqui para ficar feliz. Eu comprei a 10, está a 11, ok? Teoricamente, eu estou ganhando R$1 por caneta e se foi para 11, você está vendido, você está perdendo, veio para 11, você está perdendo R$1 por caneta, ok? Tá. Só essa conta que a gente vai intercambiar, só a diferença do preço que pagou para o preço vigente, tá? Ou para o preço do dia de liquidação do vencimento, que vai ser usado para saber o quanto você ganha ou perde. Então você não tem que pagar uma caneta vezes 10. Você não paga por isso. Tá? Você fechou um acordo, eu fechei um acordo que estou comprado a 10, e você fechou um acordo que está vendido a 10. A gente só vai pagar ou receber, tá, em relação à variação futura desse preço. Quando for para 11, os comprados estão ganhando R$1 por caneta, e quando for para 11, os vendidos estão perdendo R$1 por caneta. É uma liquidação por diferença, ok? Mas você não paga inicialmente para comprar a R$10 e você não recebe para vender inicialmente a R$10, ok? Agora eu vou fazer uma continha para vocês, uma conta para vocês entenderem como é que funciona isso aqui, tá? O ajuste diário. Tá? Vou fazer uma conta na lousa aqui para facilitar a vida de vocês. Digamos que, vamos pegar o índice futuro, vai, tá 68 mil pontos e alguém decide comprar 5 contratos, ok? Você decide comprar 5 contratos, então você comprou 5 contratos e não interessa de quem você comprou, ok? Você está comprado em 5 contratos e isso é hoje.
Isso é hoje. Tá? Quando você comprou 5 contratos a 68 mil, tá? Você não paga por isso, você só vai ter que depositar um calção, uma garantia para isso, mas você não paga por isso. Okay? Você tem várias opções, que é hoje mesmo você pode zerar. Por que você pode? Você pode zerar a hora que você quiser, você pode fazer, o que é zerar? Vender 5 lotes. Então, digamos, passou um tempo, o mercado subiu, tá? E você vai lá e vende 5 lotes a 68.500 pontos. Eu comprei a 68 mil, você na verdade, e vendeu a 108.500. Você ganhou 500 pontos. Ganhou 500 pontos. Um pouquinho para frente, eu vou ensinar o quanto vale em dinheiro 500 pontos para você aprender a fazer a conta, ok? Tá, então, mas eu estou querendo dizer que você tem a opção de comprar e zerar no mesmo dia, ou com lucro ou com prejuízo, né? Você podia ter zerado a 67, você podia ter zerado a 67.500 também e ter perdido 500 pontos. Mercado, né? Pode acontecer, pode. Então você pode zerar no dia ou você pode passar para o dia seguinte. Se você passar para o dia seguinte, nesse dia que você comprou a 68 mil, vão ter dois preços que você vai ter que ficar esperto. Vai ter o preço de fechamento, que geralmente é o último negócio do dia, né? Último negócio. E vai ter o preço de ajuste, que é baseado num call. Geralmente é a média, tá, dos últimos minutos de fechamento. Por quê que o preço de ajuste não é igual ao último? Porque o último preço de negociação ele é muito sujeito a interferências, a ser maquiado ou ser forçado. Tá? Tá bom, André, entendi. Tem o último preço do dia, que é o de fechamento, que é o que todos os gráficos, né, que é o que rege quantos por cento vai dar em relação à abertura da manhã. Então, quando você olha o teu gráfico, ele está considerando o preço de fechamento, é o último do dia. Mas tem um negócio que os gráficos não mostram, tá, mas é um conceito muito importante, que é o preço de ajuste, que ele é baseado num call, geralmente é uma média ponderada de negócio dos últimos minutos de pregão. Ok, entendi, André. Então vamos dizer que o último negócio desse dia foi ele fechou a 69. Subiu naquele dia. E o preço de ajuste é 68.880. Pode ser diferente? Claro que pode. Esse é o último negócio do dia e esse preço de ajuste é uma média, no caso do índice, nos últimos 15 minutos ou da última meia hora, não estou lembrado, de negociação. É uma média ponderada. Tá bom, André. Amanhã, D+1, né? O mercado vai abrir, a abertura dele é por oferta e demanda, né? Oferta e demanda. Pode abrir a qualquer preço, pode abrir a 69 mil, pode abrir a 70 mil, pode abrir a 68 mil, por oferta e demanda. O fato é, vamos lá, amanhã abre e você não quer fazer nada. Você comprou a 68 mil, fechou a 69 mil naquele dia, está ganhando 1.000 pontos, só que o ajuste é 68.880. Amanhã abre, sei lá, a 69 mil, mesmo preço que fechou. Tá? Então a oscilação para o dia seguinte é em cima do último e não em cima do ajuste, ok? Então se amanhã abrir a 69 mil, vai abrir subindo, sei lá, 0,8% ou 1% que seja, tá? Ele calcula a oscilação em cima do preço de fechamento, de último, tá? Amanhã abre, negocia, e aí o fechamento de amanhã é 69.200 e o ajuste é 69.120. Depois de amanhã, D+2. E você não fez nada no dia. Tá? Você mantém uma posição comprada em 68 mil. Depois de amanhã, sei lá, o mercado abre a 69.200, negocia, fecha a 69.500. Está só subindo. E ajuste 69.400. É raro o ajuste ser número redondo assim, viu? Por ele ser uma média, tá? Dos últimos 15 minutos, geralmente é número fracionado e quebradinho aqui, tá? E aí por aí vai até o dia do vencimento.
ou até o último dia de negociação, né? Dia de negociação, tá? Ele vai ter uma abertura naquele dia e ele vai ter um fechamento, mas aí vocês vão ver que fechamento não vai importar, e ele vai ter o ajuste também, tá? Sei lá, vamos deixar uma possibilidade, 68 mil, ele voltou para o mesmo preço que você comprou. Como é que é o fluxo financeiro disso daqui, senhores? É isso que é importante vocês entenderem. Se você comprou a 68 mil e zerou no dia, se você zerou a 68.500, você ganhou 500. O equivalente em dinheiro vai entrar em D mais 1 para você amanhã. Você fez um day trade, ganhou 500 pontos, o equivalente a 500 pontos em dinheiro, eu vou explicar quanto é isso para frente, vai entrar em D mais 1 para você. Vai receber amanhã, né? Se você perdeu, fez um day trade, perdeu 500 pontos, você vai pagar 500 pontos em D mais 1 amanhã. Agora não, se você quis passar posicionado, você está comprado a 68 mil, nesse dia fechou a 69 mil, teoricamente você ganhou 1.000 pontos, mas a bolsa não olha último, ela olha ajuste. Então você ganhou 880 pontos. E aí tem um mecanismo que é a singularidade dos mercados futuros. Ela acerta a conta todo dia. Todo dia. Então, você comprou a 68 mil e o ajuste é 880. Então, nesse dia, você está positivo em 880. Tá? Ela vai te pagar em D mais 1, 880. Ela vai te pagar em D mais 1, 880 pontos. Mas você continua posicionado. Só que para amanhã, tá? Você não está comprado mais a 68 mil. Você está comprado no ajuste, no preço de ajuste. Claro, senão você vai fazer dinheiro, não tem como criar dinheiro. Então, para amanhã, tá? Para amanhã o mercado negociou. Você já está com 880 pontos em dinheiro no bolso. E o mercado fechou a 69.120. Eu sei que está ruim aqui. Tá? De 69.120 para 68.880 tem 240 pontos, se não me engano, né? 120 mais 120 para 1.000, 240 pontos. Nesse dia você ganhou 240 pontos. Ela vai te pagar em D mais 1, 240 pontos. Só que aí você não está mais comprado nem a 68 mil e nem a 880, mas sim ao preço de ajuste de ontem. Por quê? Já acertou aquela conta. Tá? Fechou, que nem uma parcial de mesa de bar. Já fechou a parcial. Tá? Aí você vai comprado para o dia seguinte a 69.120. Ok? E aí no dia seguinte, você não fez nada, fechou a 400. Então você tem aqui 280 pontos de crédito também. Ela vai pagar o equivalente em dinheiro no dia seguinte. E por aí vai. Você vai acertando a conta todo dia, até o vencimento. Nesse caso, como veio para 68 mil, se você somar tudo que você pagou e recebeu, vai dar zero, porque você comprou, ok? E no vencimento, o preço de ajuste foi 68 mil. Então você vai receber, pagar, e no fim das contas vai dar zero, porque o ajuste é exatamente o preço que você comprou, ok? A única diferença é que você acerta a conta todo dia e recebe em D mais 1. Acerta a conta todos os dias. Essa é a única diferença. Tá? Única não, essa é uma das diferenças. Esse é o mecanismo de ajuste diário. Tá? Então, aí André, e se tivesse 69 mil no preço de ajuste do vencimento? De novo, você vai acertando a conta todo dia baseado no preço de ajuste do dia, só que você vai ver que vai ter, você comprou a 68 mil, no vencimento está 69 mil. Você tem 1.000 pontos de crédito, não para receber no dia, hein? Isso vai dia a dia acertando a conta. Mas se você somar tudo, você recebeu 1.000 pontos, que na verdade é a conta simples. Você comprou a 68 mil e está 69 mil no preço de ajuste do vencimento. Ok? Tá? Tem umas particularidades aqui, né? O preço de ajuste do vencimento não é mais calculado como todos os outros dias. Tá? No caso do índice futuro, ao invés de você calcular a média dos últimos 15 minutos do próprio índice futuro para achar o preço de ajuste, você calcula a média das últimas 3 horas do IBOV. Tá?
a média das últimas 3 horas do Ibov. E no caso do dólar, o preço de ajuste do último dia, né, é a PETAX, tá? É a média das cotações do dólar à vista, que é calculada até meio-dia ou meio-dia e meia, mais ou menos. É só esse, uma diferençazinha, ok? E o que acontece, André? O que acontece no dia do vencimento? Se você tem uma posição comprada a 68 mil, você vai, né, ganhando ou recebendo em função se o ajuste vai subindo ou vai caindo, e lá a bolsa ela vai liquidar a tua operação. Nesse dia, se você não fizer nada, você não precisa fazer nada, ela vai criar uma operação de venda para você de 5 lotes, ao preço de ajuste. Automático isso. Qual é o preço de ajuste? 69 mil. Tá? Você ganhou 1.000 pontos no acumulado. E você tem que ver aqui que o penúltimo dia, qual era o preço de ajuste do penúltimo dia? Sei lá, 69 mil também? Se o preço de ajuste for igual, de um dia para o outro você não vai ganhar nada. Nessa operação que ela vai te zerar, ela vai criar uma operação de venda de 5 lotes para matar a tua compra ao preço de ajuste. Se no ajuste anterior for o mesmo do ajuste no dia seguinte, o que é raro, você não vai ganhar nada naquele dia, só que esses 1.000 que você já ganhou para trás, ok? Porque você foi acertando a conta todo dia. André, por que acerta a conta todo dia e não tudo de uma vez no dia do vencimento? Para evitar risco sistêmico, risco de contraparte, ou seja, se alguém montar uma posição muito grande na compra e o mercado desabar, a perda desse cara vai ser muito grande. E a bolsa ela vai controlando dia a dia para evitar calote, para evitar riscos sistêmicos. Então, o mercado de derivativos, o mercado de futuros, principalmente, é um dos mercados mais seguros em relação a risco sistêmico. Por quê? Porque a conta é acertada todo dia e porque ela requer um cheque calção para você conseguir ficar comprado em 5 ou ficar vendido em 5 ou 10 contratos e por aí vai. Ela requer um calção e isso diminui o risco sistêmico do mercado, ok? Tá. Ficou clara essa conta para vocês, senhores? Tá. É tranquilo, parece difícil. O que a gente não viu até agora tá bom, quanto vale cada ponto? Ganhar 500 pontos, ganhar 1.000 pontos, quanto vale em dinheiro? Eu vou ensinar para vocês agora. Mas eu queria que vocês entendessem que quando você compra e zera no mesmo dia, você acerta o que você ganhou, o que perdeu em pontos, multiplica por um multiplicador e vai dar o volume financeiro. Mas quando você vai posicionado, tá, você vai acertando a conta. Tá? O primeiro dia é o preço de operação até o preço de ajuste, quanto você ganhou ou perdeu. Todos os outros dias você vai comparando o preço de ajuste de hoje com o de ontem, preço de ajuste de hoje com o de ontem, preço de ajuste de hoje com o de ontem, preço de ajuste do vencimento com o do dia anterior e esse ganho em pontos ou perda vai ser acertado financeiramente em D+1. Ok? Reparou que nesse caso aqui, tá? A bolsa te liquida financeiramente. Ela não te pede para entregar dólar, tá? Quando você é um vendedor. E ela não vai te dar dólar, no teu caso, de comprador. Ela vai te liquidar por diferença. Você comprou a 68 mil e está 69 mil. Você ganhou 1.000 pontos. Você não comprou dólar. Você comprou dólar, ou comprou índice a 68 mil pontos. Você não comprou algo físico. Você está ganhando ou perdendo por diferença de preço. Ok? Por diferença de preço, exclusivamente por isso. Tranquilo? Vamos lá então, vamos voltar aqui para os conceitos, né? Para a terceira grande diferença. A gente falou da primeira, da segunda e agora a terceira. Tá? Que é, na verdade, eu até já falei sobre isso, até acabei me avançando no tema, que nos derivativos pode haver a liquidação financeira ou a entrega física. Voltando, né? A maior parte dos derivativos brasileiros, dos futuros brasileiros, são de entrega, de liquidação física, de liquidação por financeira. Desculpa, eu troquei as bolas aqui. De liquidação financeira e não de liquidação física. Ou seja, você ganha ou perde a diferença do que você pagou para o que está. Vai ajustando dia a dia, mas não deixa de ser uma liquidação por diferença. Na liquidação física, você também fica liquidando, tem esses ajustezinhos diários, você paga ou recebe, mas no dia do vencimento lá, você vai pagar, entregar ou você vai entregar uma determinada quantidade de bens ou receber uma determinada quantidade de bens, ok? E tem um mecanismo muito interessante
que é a convergência de preços, né? Quanto vale um derivativo, né? O que é um derivativo? Vamos lá, vou apagar isso aqui para facilitar a explicação desse conceito para vocês. Só vou apagar isso aqui rapidinho. A gente já começa a falar isso. Como é que chega nos preços, né? Um pouco para frente vai estar em detalhe, mas aí é por contrato mesmo, né? Não vai ser específico. A gente vai entrar, falar de índice, falar de mini índice, falar de dólar, falar de mini dólar. Basicamente são esses contratos que a gente vai falar, que são os mais usuais, né? Vamos lá, senhores. Aqui é hoje, T0, hoje. E aqui é o dia do vencimento. Dia do vencimento. Tá? E aqui é o preço do índice. Então hoje, sei lá, pega o IBOV. O Ibovespa à vista. Tá aqui na casa, sei lá, 69 mil pontos. O IBOV à vista. O índice futuro, desculpe, é quase que sempre negociado acima. Não sei quantos de vocês já perceberam isso. E eu vou explicar como que chega nesses 69.700 aqui, por exemplo. Tá? Isso é hoje. Eu vou explicar o que é isso. No dia do vencimento, por exemplo, sei lá, você pega, vamos dizer aqui que tenha o vencimento de índice são meses pares, a cada 2 meses, vamos dizer que tenha 32 dias úteis para o vencimento. Tá? Então estamos falando que é hoje e daqui 32 dias úteis vai ter o vencimento daquele contrato de índice. As ações, o índice Bovespa pode subir ou cair, por aí vai, não tem regra. O índice futuro, ele é precificado sobre o à vista. Sempre, sempre. Ele tem uma relação teórica em cima do à vista. Ele é um derivativo do IBOV. Então ele vai trabalhando, eu vou fazer isso aqui, depois eu explico por que isso aí. Que não ficou muito claro, senhor. Esse desenho eu não quis fazer uma melhor ser mais específico. Isso não é muito raro, né? Isso não é muito frequente, quer dizer, mas vamos dizer que o IBOV vá subindo de maneira linear durante 32 dias, o que é muito improvável, porque ele sobe, cai, e por aí vai. Eu vou fazer assim porque é mais fácil de fazer e entender o que eu quero dizer. O índice futuro, ele é precificado sempre sobre o à vista, sempre. Tá? Apesar dele ter vida própria, ter um book de oferta separado, ter oferta e demanda separado, ele mantém uma ligação matemática muito forte com o índice, vocês vão entender por quê. Mas geralmente acontece isso aqui. Ó. O que é isso, André? Bom, quanto mais longe do vencimento, maior a distância, mais caro ele é sobre o à vista. E quanto mais perto do vencimento, tá, mais vai estreitando, mais o índice futuro vai ficando ao preço do à vista, até que, no dia do vencimento do índice futuro, a liquidação dele, ou o preço de ajuste de liquidação, né, que é o preço de ajuste do último dia, é o IBOV, é a média das últimas 3 horas do IBOV. Ok? O que eu estou querendo explicar para vocês aqui é o seguinte: todos os contratos futuro têm um mecanismo de convergência, ou seja, no vencimento eles convergem para o preço do à vista, para o preço do ativo em que eles são derivados. O índice futuro é um derivado do IBOV. Então, no dia do vencimento, ele converge para o preço do IBOV. O dólar futuro é um derivado do dólar à vista. Então, no vencimento, ele converge para o dólar à vista. Ok? O café futuro é um derivativo do café à vista. Então, no vencimento, ele vai convergir para o preço do café à vista na data do vencimento, hein? Lá na data. Ok? Isso chama convergência de preços. Ok? Então, os derivativos, eles convergem naturalmente para o preço do seu ativo objeto. Isso é fato. Agora, vamos lá. Vamos falar de índice futuro. Vamos entrar nas particularidades de cada ativo, né? O que é o índice futuro?
E o índice futuro é um contrato sobre o Ibovespa, né, sobre o índice de ações Ibovespa, para pré-acordar uma negociação desse Ibovespa no futuro. Tá? Quando você compra um contrato de índice futuro, você não está carregando o Ibov, ganhando uma cesta de Ibov com 10% de Petro, 8% de Vale. Não. Você está assumindo que você está comprado a 68 mil pontos, tá? E que você acredita que vai subir de hoje até o vencimento, senão você não compraria. Okay? Tá? Então você está comprando, né, uma expectativa futura ou uma obrigação, você está entrando numa obrigação de, enquanto você estiver nesse contrato, comprar a 68 mil pontos, seja qual for o preço vigente da época que você for vender. Okay? E quem é o vendedor de um índice futuro? Ele não tem, o vendido no índice futuro, ele não tem índice para te entregar. Ele está vendendo para você uma obrigação de que, olha, hoje ele te vende a 68 mil pontos, independente do que vai acontecer para frente. Se vai subir para 70, ele vai vender a 68 mil, algo que está valendo 70. Ele está assumindo, né, que ele acredita que vai cair e não que vai subir, por isso que ele vira vendido a 68 mil pontos. Mas, de novo, ele vira vendido sem ter, André? Sim. É diferente do mecanismo de alugar ações? Você não precisa alugar o mercado derivativo para vender. Da mesma forma que você pode virar comprado no mercado de derivativo, você pode virar vendido no mercado derivativo. Não tem aquela questão do mercado à vista que você pode, para comprar é só ter dinheiro na conta e pagar, e para vender é só tomar alugado e aí vender. Você não precisa disso. É um contrato de obrigação e você pode virar comprado no mercado de futuros ou virar vendido tranquilamente. Você está fazendo, na verdade, uma aposta ou uma obrigação, um contrato de comprar a 68 mil pontos ou vender a 68 mil pontos. Isso não importa, ok? Então vamos lá. E por que o preço é diferente do Ibovespa? Por que o preço do contrato futuro é diferente? É exatamente pelo motivo que eu acabei de explicar aqui na lousa, né? Mas agora eu vou explicar mais em detalhes como é que chega nessa conta para você, tá? O índice futuro, ele não é, algumas pessoas confundem isso, com uma expectativa de quanto vai estar o Ibovespa na data do vencimento, e não é isso. Tá? O índice futuro, o preço do índice futuro hoje, ele é o Ibovespa mais juros. Okay? Ele não é, olha isso, senhores, aqueles 600, 700, 800, 200 pontos de sobrepreço que ele tem sobre o Ibov, não é o quanto o mercado acredita que vai estar o Ibov no dia do vencimento do contrato futuro. Não é uma expectativa sobre o futuro. É uma precificação matemática. Tá? A grosso modo é o seguinte, quando você tem dinheiro e você aplica dinheiro, ele não rende juros? Sim. Então, assim, tudo no mercado tem o conceito de juros. Tudo que você envolve você gastar dinheiro, pôr dinheiro no mercado, tem conceito de juros. Então, se você comprasse Ibov, ações, e esperasse um mês, tá? Se você comprasse o equivalente, né, ao que você for comprar de Ibov, se você aplicasse em juros, não iria render 1%, 0,8% ao mês? Iria. Ok? Então é o seguinte, o índice futuro tem que valer, no mínimo, mais do que os juros. Por quê? Porque se você fosse comprar o Ibov e esperar um mês, você ganharia 1%. Então o índice futuro tem que valer para 30 dias 1% a mais que o Ibov. A grosso modo. Isso não é desse jeitinho bonitinho. Mas eu vou explicar a grosso modo a conta. Então, o índice futuro é igual ao preço do Ibovespa à vista, mais os juros de hoje até o vencimento do contrato, menos o quanto você ganha por alugar as ações. Quando você compra todas as ações do Ibovespa, você pagou por isso, ok? Só que você tem a opção de alugar essas ações e você ganha dinheiro. Na prática, isso é muito difícil, porque alugar 68 ações ao prazo bonitinho de 30 dias ou 40 dias até o vencimento do contrato, é muito difícil você conseguir manter todas alugadas, tá? Mas a precificação teórica disso é o seguinte, o índice futuro vale o quanto você gastaria para comprar o Ibovespa, mais os juros do período de hoje até o vencimento do contrato, menos o quanto você recebeu por ter alugado essas ações. Tá? Eu, quando fazia essa operação de arbitragem no mercado futuro com o mercado à vista, né, que chama cash and carry, eu não considerava o preço do aluguel, porque na prática eu nunca conseguia alugar a carteira. Quando eu comprava
todas as ações do Ibov, eu não conseguia me remunerar integralmente alugando todas as ações. Então eu não considerava na minha conta de preço, né, teórico, né, de preço estimado para índice futuro, eu não considerava essa conta. Tá? Então vamos lá. O preço é diferente justamente por isso. Porque o preço teórico é o Ibov mais os juros de hoje ao vencimento, menos o quanto você ganharia para alugar, que muita gente não põe na conta pela dificuldade prática em manter 30, 40 dias todas as ações da carteira alugado. Tá? Vamos lá. Tá, André, e quanto custa para comprar índice? De novo, não custa nada. Você vai ter que depositar margem na corretora. E especialmente deposite uma margem que renda um título público, um CDB. Não deposite dinheiro porque vai ficar empatado o teu dinheiro. Tá? André, a margem é a mesma para day trade e para posição? Não. Boa pergunta. A margem para posição é uma margem estabelecida da bolsa, é uma margem alta até. Tá? Mais ou menos R$70 mil para cada 5 lotes de dólar e de índice, mais ou menos, a grosso modo. E algo em torno de R$2 mil, R$3 mil para cada um mini contrato de dólar ou de índice. Perto de 1.000 ou 2.000, se não me engano. Agora, para day trade é uma posição que você vai comprar e vender no mesmo dia, a própria corretora ela tem poder discricionário para falar o quanto de margem você vai ter que depositar. Então, para day trade, a corretora segura a bronca, não é a bolsa. Ok? É a corretora que escolhe, eu vou cobrar daquele cliente tanto de margem. Aquele cliente é um cliente bom, eu vou cobrar tanto de margem. Tá? E as margens costumam variar. Para cada 5 lotes de contrato padrão de índice de dólar, as margens variam de 5 a 20 mil reais. Tá? 5 a 20 mil reais para cada 5 contratos, tá, operado. E as margens do mini já estão ali em patamares de 150 a 200 reais de margem para cada um mini contrato. É muito, muito baixo. Tá? Uma margem muito, muito acessível. Tá? Então vamos lá, você não paga para comprar o índice. Tá? E agora que é aquela conta que eu falei que eu ia ensinar para vocês. Como funciona a conta? Né? Como é que eu faço a conta de quanto eu ganho e quanto eu perco? Né? Fazer esse exemplo aqui. Ó. Digamos que eu comprei 5 lotes de índice padrão, depois eu faço a conta no mini, a 69.500 e que eu vendi a 69.600, ou seja, eu ganhei 100 pontos. Tá? E lembrando aqui, né, o índice oscila de 5 em 5 pontos, 5 na última casa, né, ele vai de 69.500 para 69.505. Não é que ele vai, ele só pode ir de 5 em 5, ele não pode ir menos do que isso, mas ele sempre pode, baseado no spread do mercado. Mas ele não oscila de 1 em 1 ponto, ele oscila de 5 em 5 pontos, e o lote mínimo que você tem para operar no mercado de índice, no índice padrão, é 5 lotes. Você não pode operar de um lote. Você pode operar de 5, de 10, de 15, de 20, por aí vai. Então tá bom, comprei 5 lotes a 69.500 e vendi 5 lotes a 69.600. Ganhei 100 pontos. Vamos para a lousa ver quanto é isso em dinheiro. Tá? Vou colocar aqui para vocês. Deixa eu apagar. Vai. Depois eu desenho de novo essa convergência que a gente vai usar isso aqui. Então, comprou 5 a 69.500, vendeu 5 a 69.600. Foi positivo em 100 pontos. A conta da maior parte dos mercados futuros é essa, ó. É quanto ganhou em pontos, ou perdeu, né? Então é mais ou menos os pontos, vezes o multiplicador do contrato, já vou explicar isso, e vezes o lote. Teu lote não é 10, você comprou 5 e vendeu 5. Então teu lote é 5, ok? Variação de pontos. Foi positiva em 100. Você ganhou 100 pontos. Multiplicador do índice Bovespa, do contrato padrão do Ibovespa, R$1. Qualquer coisa que você multiplique por 1 dá 1, né? Então, por enquanto, a gente está com um financeiro de 100 aqui. R$100, né? R$100 vezes 1 dá R$100. Vezes 5 lotes. Estão falando que você ganhou nessa operação R$500. André, sempre R$1? Sempre R$1. Foi 3 até 2005, não estou lembrado. O multiplicador do contrato padrão era R$3. Tá? Então, naquela época, se você comprasse os mesmos
5 lotes a 69.000 e vendesse a 69.500, vendesse a 69.600, os mesmos 100 pontos valeriam R$ 3,00 cada contrato, e essa conta daria R$ 1.500 de ganho. Mas não muda toda hora isso, já há 8 anos que não tem uma alteração. Então você sempre faz a conta multiplicando por R$1 no contrato padrão do índice. Tá? Então, André, e se eu tivesse ganho 1.000 pontos? 1.000 pontos vezes R$1 vezes 5. R$5.000 de ganho. Ok? Essa é a conta que você faz para transformar pontos em dinheiro no índice. Cada mercado tem uma particularidade. O mercado de café é uma coisa, o mercado de dólar é outra coisa, o mercado de DI, a conta não é por multiplicador, é outra conta. Mas a maior parte dos contratos futuros você precifica assim. Precifica não, né? Você transforma os pontos em dinheiro, fazendo quanto você ganhou ou perdeu de pontos, qual o multiplicador daquele contrato e qual o lote que você operou. Ok? Qual o lote que você operou. É assim que você calcula quanto você ganhou ou perdeu. Tranquilo? Vamos voltar aqui para as perguntas principais da aula. André, se eu quiser ficar posicionado, não quero fazer day trade. Tá? De novo, já expliquei como é que funciona aquele ajuste por diferença. Você vai ter que pagar ou receber dia a dia, tá, o ajuste diário. Tá? E se você continuar posicionado até o vencimento, no dia do vencimento a bolsa vai matar a tua operação fazendo uma operação contrária. Ela vai matar. Você não tem como, sem você tomar uma atitude de abrir uma posição nova no próximo vencimento, você não vai continuar a comprar ou vendido. Tá? Se você comprou índice futuro para daqui 30 dias e saiu para de férias, né, e vai ficar fora, né, daqui 30 dias ela vai te zerar forçadamente no último dia de negociação ao preço que tiver, tá? Ao preço de ajuste do último dia. Se você comprou a 68.000 e lá tiver 70.000, durante esse tempo todo você foi ganhando os ajustes diários e ao longo desse tempo todo você vai ganhar 2.000 pontos. Se você comprou a 68.000 e lá no dia do vencimento está 66.000 pontos, ela vai te vender a 66.000 pontos lá no dia do vencimento e de 68.000 a 66.000, durante esse período você vai pagando e recebendo ajustes diários, mas no fim das contas você ao longo do período perdeu 2.000 pontos. 2.000 pontos, tá, para 5 lotes é 2.000 vezes R$1 vezes 5 lotes, R$10.000 que você ganhou ou perdeu, tá, numa operação como essa. Tranquilo? Vamos lá. E se eu ficar posicionado até o vencimento do contrato? É exatamente isso, depende da liquidação, eu acabei explicando isso de maneira antecipada. Como a maior parte da liquidação é financeira e não física, tá? No dia do vencimento vai ser igual a um dia normal. Tá? A bolsa vai te liquidar ao preço de ajuste, ela vai encerrar a tua operação ao preço de ajuste, ok? Ao preço de ajuste do dia do vencimento, cujo critério de cálculo é um pouco diferente do critério de cálculo do preço de ajuste do dia a dia, ok? Mas isso aí, nada demais. E esse é o mecanismo de convergência, né? No dia do vencimento, o preço de ajuste é calculado não sobre o preço dos últimos 15 minutos ou meia hora do derivativo, mas o preço de ajuste é calculado sobre o preço do à vista. Então ele força uma convergência, ok? Ele força a convergência de preço. Quais são os vencimentos liberados e qual o código e qual o último dia de negociação do índice? Então, no índice, todos os meses pares têm negociação. André, os ímpares têm? Não tem. Só os meses pares. Todo ano é assim? Todo ano é assim. Então você tem o mês fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. Tá? O código do índice é sempre IND mais a letra, né, que é o mês. Então você pega um índice aí para outubro. IND V mais o ano, tá? 2014. Tá? Então é IND V14. Tá? E quando ele vence, tem uma regra. Tá? No índice, é toda quarta-feira mais próxima do dia 15 desses meses de vencimento aqui. Ok? Tá? E André, uma dúvida. Quais meses tem liquidez? Eu posso negociar? Então agora o mais líquido pode ser esse IND V14. Eu posso negociar agora o dezembro 14? Pode. A bolsa libera para negociação sempre alguns vencimentos para frente. Tem alguns critérios, eu não lembro de cor de todos os ativos. Mas ela sempre libera meses para frente. Tá? Então você pode negociar meses para frente.
Só que a liquidez, o mercado vai estar concentrado, no mercado brasileiro não tem muita liquidez para frente. A liquidez vai estar quase que totalmente concentrada no contrato vigente, no contrato de agora. Okay? A única exceção é o contrato de DI, que a liquidez a liquidez é em 2 vencimentos específicos, bem futuros, não é o presente. Mas no dólar, via de regra, quase que 99% da liquidez está no primeiro vencimento, né, no vencimento mais próximo, e no índice também, quase que 99% da liquidez está no primeiro vencimento para frente, no mais próximo, e não nos futuros, tá? E não nos outros para frente. Vamos lá? Mini contrato de índice, senhores. As características são as mesmas do contrato padrão, com 2 exceções. Tá? O valor do contrato é 5 vezes menor, ou seja, o multiplicador não é mais R$1, é 0,20 centavos. Tá? E o lote mínimo de negociação, ao invés de você negociar 5 lotes do padrão, você pode negociar 1 lote do mini. Então ele tem um decréscimo também. Vamos lá, o valor financeiro do contrato não é mais R$1, é 20 centavos. E você pode negociar de 1 em 1 lote e não de 5 em 5 lotes. Ok? Então, vamos dar um exemplo de financeiro aqui no slide, por favor. Ó. Se você comprar um lote do Mini a 69.500 e vender um lote do Mini a 69.600, como é que é a conta? Tá? Você ganhou 100 pontos, tudo bem? Qual é o multiplicador? Não é mais R$1, é 0,20 centavos. Vezes 1 lote. Tá? Aqui vai dar R$20. Igual, né? R$20. Percebeu que a diferença aqui? Aqui eu pus 1 lote, né, e não 5. E aqui eu não pus R$1, eu pus 0,20. Tá? Se fosse no contrato padrão, teria que ser R$1 aqui. Tá? André, então, sempre guarde esse multiplicador, 0,20 centavos, vezes o quanto você ganhou ou perdeu em pontos, e vezes o lote que você operou. E outra coisa, André, tá bom, quantos lotes do mini eu preciso juntar para juntar 5 lotes do padrão, né? 5 lotes do padrão é o mínimo que dá para negociar. Então 5 lotes do padrão tem um certo valor. Quantos lotes do mini eu tenho que juntar para poder equivaler? 25 lotes do mini. 25 lotes do mini equivalem aos mesmos 5 lotes do padrão. Quer ver? Você lembra que a gente fez um day trade e ganhou 100 pontos com 5 lotes do padrão e isso deu R$500? É o que está na lousa aqui. Ó. Vamos voltar para a lousa aqui, mais fácil. Eu fiz um day trade de 100 pontos positivo no padrão. O multiplicador é R$1, 5 lotes, ganhei R$500. Se eu fizer um day trade de 100 pontos no mini, a 0,2, eu tenho que multiplicar por 25 lotes. Para dar os mesmos R$500. É isso aqui. Ó. 100 vezes 0,2 vezes 25. Vai dar R$500. Ok? Não inventa, é só decorar isso aqui. Ó. O peso do contrato, o tamanho do contrato. Ok? Tá? É só decorar isso aí que você vai saber fazer qualquer conta. Ah, André, e se eu ganhar 10 pontos e não 100? É 10 vezes 0,2 vezes 25. Ok? Simples, simples, simples assim. Essa é a forma de se calcular. Tá? Vamos lá? Dólar futuro, senhores. Eu até peço a liberdade de tomar um golinho de água aqui, que minha garganta está ficando bem seca. Peço desculpas aí, mas estamos fazendo uma aula batida aí. Obrigado. Vamos lá, senhores. Dólar futuro. O dólar é um contrato, né, sobre o contrato de dólar padrão. Tá? Dólar à vista, desculpa. Então, assim como o índice futuro é um contrato futuro sobre o IBOV, o dólar futuro é um contrato futuro sobre o dólar à vista. Ok? E você pré-acorda igualzinho. Uma negociação hoje é um valor de hoje, só que você pré-acorda uma obrigação de comprar ou de vender se você segurar até a data do vencimento. Você está pré-acordando uma obrigação. Tá? Vamos lá. Por que o preço é diferente do comercial? Pelos mesmos motivos do que o preço do índice futuro é diferente do IBOV, tá? que é o ativo sobre o qual ele deriva. Tá? O dólar futuro tem uma diferença, não é só juros e não tem aluguel, né, para a precificação desse ativo. Então, vamos lá. Como é que é a conta do dólar futuro?
De novo, o dólar futuro não é uma expectativa, tá? Aquele preço que você olha na tela do dólar futuro para o vencimento janeiro, fevereiro, sei lá o quê, não é o quanto o mercado acha que vai estar o dólar à vista lá em janeiro, tá? Mas o preço do dólar futuro hoje é a Petax, né? É o dólar à vista hoje, ou a Petax, tem várias formas de fazer, duas formas de fazer a conta, na verdade. Se você for pelo à vista, tem que ser desse jeito. É o preço do à vista hoje, tá? Vezes a razão entre o DI e o cupom cambial. Eu sei que isso é complexo, né? Esquece isso. Não precisa saber fazer essa conta para poder operar bem. Isso não importa no day trade. Tá? O fato é que não é só juros e não tem aquela conta de aluguel, porque não existe... Você não tem como alugar e vender dólar, não tem essa... Tá? É uma outra conta. Então, o dólar à vista vezes, tá, os juros, que é um pouco da conta similar ao índice. Por quê? Porque se você gastar dinheiro, se você for comprar dólar à vista hoje, você paga. E quando você paga, tá, você está deixando de aplicar numa aplicação e ganhar juros. Por isso que juros sempre é um fator que para precificar no mercado. Tudo que você desembolsa dinheiro hoje, você deixa de ganhar juros. Então, juros é componente de precificação de todos os ativos em que tem desembolso de caixa. Tá? E o cupom cambial é o juro em dólar. Então, é o juro em real e o juro em dólar. Tem uma razão entre os dois. Juro em real e o juro em dólar, a razão disso vezes o dólar à vista. Tá? Então, é como se o dólar futuro fosse o dólar à vista hoje, mais um componente de juros para o futuro. Muito parecido com a precificação do índice futuro. Muito, muito parecido mesmo. O índice futuro é o IBOV à vista, mais juros, menos o quanto você recebe de aluguel. O dólar à vista, o dólar futuro é o dólar à vista, vezes, ou mais, né, uma razão entre os juros brasileiros e os juros em dólar. Tá? Então, não deixa de ser um componente de juros. Então, ele acresce valor, costuma crescer valor. Então, o dólar futuro costuma ser precificado acima do dólar à vista. Okay? E também converge no vencimento, né, dia após dia, o dólar futuro vai cada vez mais convergindo para o preço do dólar à vista, até que no dia do vencimento, o preço de ajuste, né, do dólar, o preço que vai ser liquidado a operação dos players que carregarem a operação até lá, vai ser o preço da Petax do à vista. A Petax é a média de todas as operações realizadas no período da manhã de todos os dias, mas no caso do dia do vencimento, a Petax do dia do vencimento é que vai ser usada para calcular o preço de ajuste do índice futuro. Tranquilo? Vamos lá? Quanto custa para operar dólar? Igualzinho, não custa nada. Você vai ter que depositar margem. E, de novo, a margem para day trade é a corretora que estabelece. E a margem para posição é a bolsa que estabelece. É uma margem muito maior. Tá? Vamos lá. Como é que funciona? Qual é a conta para saber o quanto eu ganho e quanto eu perco? Nesse exemplo aqui eu comprei 5 lotes dólar padrão a 2,224, tá? E vendi a 2,224,5. Lembrando que, ó, aqui ao invés do índice, o índice oscila de 5 em 5 pontos, lembra? Ele podia ir de 69.500 para 69.505. O dólar oscila de meio ponto. Essa é a última casa, ó, de 2,224 para 2,224,5. É meio ponto, é a unidade mínima de negociação. Uma opção oscila de 1 em 1 centavo, o dólar oscila de meio ponto. E também no dólar padrão, só pode operar de múltiplo de 5 lotes. Você não pode operar de um lote, é de 5. De 5 em 5. Muita gente confunde. Eu estou operando de um lote, mas um lote vale 5 contratos. Esquece isso. 5 lotes é igual a 5 contratos. Você está operando de 5, você está operando de 5. Né? Não é de um lote. Muita gente confunde, então, um lote com 5 contratos. E não é. São 5 lotes ou 5 contratos. É a mesma nomenclatura. Tá? Vamos para a lousa fazer essa conta, né? De quanto equivale meio ponto, né? Qual é o ganho, qual é a perda para cada meio ponto de dólar. Lembra da conta, né? Variação positiva ou negativa de pontos ganhos ou perdidos, vezes multiplicador, vezes o teu lote. Vezes o lote. Ponto. Você ganhou meio ponto no dólar, então é positivo. Vezes R$50 é o multiplicador do dólar e não R$1 como no índice. E vezes 5 lotes, que é o que você operou, isso aqui vai dar R$125. Então, para cada meio ponto que você ganha R$125 com 5 lotes.
ok? Para cada 1 ponto, se você comprar a 2224 e vender a 2225, para cada 1 ponto, você vai estar R$250, positivo ou negativo, ok? Tranquilo? Não tem mistério, senhores, é só guardar essa conta. Preço, quantidade de pontos ganhos ou perdidos, multiplicador do contrato vezes o lote que você operou, você vai achar o teu financeiro positivo ou negativo, não tem erro. E se eu quiser ficar posicionado no dólar, igualzinho acontece no índice, né? Você vai receber, né, esse valor aqui, ó, em D+1, tá? R$125, baseado em quanto você ganha ou perde de pontos, tá? No primeiro dia do preço que você fechou a operação até o ajuste diário, tá? Sei lá, você fechou a operação a 2224, o ajuste foi 2230, você ganhou 6 pontos. Então naquele dia você vai ganhar 6 pontos, tá? 6 pontos vezes 50 vezes o lote que você operou, e no dia seguinte, tá? Vai fazendo a diferença do ajuste do dia para o ajuste de ontem, do ajuste do dia para o ajuste de ontem. E esse valor, esse crédito, esse débito vai ficar entrando e saindo da tua conta em D+1 até o dia do vencimento, até uma liquidação compulsória, você não tem como escolher, vai liquidar compulsoriamente a tua operação, ok? E se quiser ficar posicionado até o vencimento, a liquidação do dólar também é financeira, não é entrega física, vai liquidar ao preço da PETAX. Então o preço do futuro vai convergir para a PETAX no dia do vencimento, ok? Vamos lá. Quais vencimentos de dólar são liberados? Já é diferente do índice. O índice é só meses pares, tá? E no dólar, todo mês tem negociação. Todos os meses. E aqui estão as siglas, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, por aí vai. E, assim como no índice, o último dia de negociação é a quarta-feira mais próxima do dia 15, o critério do dólar é diferente. É sempre o último dia de negociação, é o último dia útil antes do vencimento. Então, por exemplo, o contrato de novembro, tá? Ele vence no último dia útil de outubro. Ó, vamos lá, o contrato de novembro, que é a letra X, vence não, na verdade, o último dia de negociação é o último dia útil de outubro. No primeiro dia útil de novembro, esse contrato é liquidado, ok? Mas não tem mais negociação no primeiro dia útil do mês, tá? A negociação do contrato de novembro, ela morre no último dia útil de outubro, ok? Mas o contrato é liquidado no primeiro dia útil de novembro. E por aí vai indo. O código do dólar é DOL, mais um desses códigos dos meses, tá? Então, tá falando DOL novembro, DOL X, mais o ano com 2 letras. Então, DOL X14. Okay? Esse é o código do dólar futuro na maior parte das plataformas de negociação. DOL é padronizado, esse aqui é a nomenclatura do vencimento e aqui são as 2 últimas siglas do ano em questão. Ok? Vamos lá? E o mini dólar? É igualzinho o dólar padrão, igualzinho e, de novo, muito parecido com o índice, né? Com o mini índice. Ele é um contrato 5 vezes menor e o lote mínimo de negociação também é um lote. Então, vamos lá. Vamos calcular o financeiro aqui de um mini contrato. Se você comprar um mini contrato a 2224 e vender um mini contrato a 2245,5. De novo, ganhou meio ponto, ok? Vezes R$10, que é o multiplicador do mini, vezes um lote. Igual 5, né? R$5. Ok? Meio ponto vezes R$10 vezes um lote, você ganhou R$5 aqui. Então, cada meio ponto com um lote, você vai ganhar ou perder R$5 no dólar mini. André, tá bom, e quanto equivale no mini? Quantos lotes você precisa juntar no mini para equivaler 5 do padrão? Então, 5 do padrão é o mínimo que você consegue oscilar, e a equivalência é 25. Okay? 25 lotes do mini equivale a 5 do padrão. Vamos fazer a conta aqui na lousa para ver se dá certo? Vamos lá. Você ganhou meio ponto no mini, multiplicador é 10 e 25 lotes. Vai ter que dar os mesmos R$125 aqui. Tá? Se eu fizer essa multiplicação, vai dar os mesmos R$125. Tá? 10 vezes 25, 250, metade de 250 é 125. Tá? Não tem mistério, tem que lembrar disso. Multiplicador dólar padrão R$50, multiplicador dólar mini R$10.
multiplicador do índice futuro padrão R$1, multiplicador do mini índice futuro 0,20 centavos. Ok? Vamos lá? Senhores, tem uma particularidade muito interessante. Eu sei que tá uma aula longa, a gente está com 1h35 já, mais ou menos. Né? Esse é o último tópico. Uma particularidade do mercado de futuros, em específico, é a rolagem. Tá? Isso não acontece no mercado à vista, porque o mercado à vista não tem um vencimento. Você compra 10 mil Petro e você pode largar. Né? Você não vai ser forçado a vender compulsoriamente. Em todo o mercado futuro, no dia do vencimento dele, se você não fizer nada no dia do vencimento, se você não rolar a tua operação ou zerar a tua operação, você vai ser compulsoriamente zerado. Tá? Então, sei lá, pega um player, coloquei no exemplo aqui, imagina um player que comprou 500 lotes de índice, né, em qualquer dia, para um vencimento de outubro, por exemplo, e por qualquer motivo ele quer continuar comprado em índice, para frente. Então, o próximo contrato de outubro é dezembro. Então, ele quer continuar comprado para dezembro. Esse cara vai ter que fazer uma operação. Ele tem duas opções. Ou ele vende 500 lotes do contrato outubro, zera, né? O cara está comprado em 500. Ou ele vende 500 lotes do contrato outubro e compra 500 lotes do contrato de dezembro, faz uma operação nos dois mercados. A gente chama isso de comprar o curto e vender o longo. O que é curto e longo? Curto é o vencimento que está quase acabando. E longo é o vencimento que vai virar vigente. Ok? Então, quando você quer fazer... Você está comprado em índice. Tá? E você quer continuar comprado, você tem que zerar essa tua compra no vencimento que vai morrer e abrir uma compra nova no vencimento que vai ser a vigência. Tá? Esse é o mais intuitivo. Só que aí você tem um mecanismo, né, que existe um contrato futuro de rolagem no mercado, né, brasileiro, americano e por aí vai. No índice, esse contrato chama IR. No dólar, chama DR. Né? I de índice, R de rolagem. D de dólar, R de rolagem. Ok? O que é o contrato de rolagem? O contrato de rolagem nada mais é do que quando você compra a rolagem, tá, você está fazendo uma operação, tá, contrária no curto e a favor no longo. O que é isso? Quando você compra a rolagem, você é igualzinho vender o índice curto e comprar índice longo. Ou seja, quando você compra 500 lotes da rolagem de outubro para dezembro, você está vendendo 500 lotes de outubro e você está comprando 500 lotes de dezembro. Só que você faz uma operação única. Você vai lá e compra 500 lotes de IR. Claro que vai ter um preço esse IR. Qual que é o preço? É a diferença de preço entre o dólar e o índice dezembro e o índice outubro. Vai ter uma diferença de preço. E como é que calcula essa diferença de preço? Igualzinho você calcula a diferença de preços do índice outubro para o à vista. Juros mais o aluguel. Tá? Juros de um vencimento ao outro são geralmente 42 dias úteis entre dois vencimentos. Geralmente. Então você tem um juros implícito em 42 dias úteis. Tá? Que hoje está dando mais ou menos 0,82% ao mês. Estamos falando de 1,60% de juros. Então, a diferença entre os índices, hoje, por conta dos juros de hoje, vai ser algo 1,60% mais caro do que... Então, o índice dezembro vai ser 1,60% mais caro do que o índice outubro. Isso é uma conta grosseira, a grosso modo. Tá? Então, quando você compra um contrato de rolagem, você está fazendo uma operação contrária no índice curto e uma operação a favor. A favor do quê? Você comprou rolagem. André, eu posso vender rolagem? Sim, você pode vender rolagem. Quando você vende rolagem, você está vendido em índice futuro, tá? E você quer vender a rolagem. O que você vai fazer? A venda de rolagem ela equivale a uma compra de índice curto, ou seja, está vendido no índice outubro, comprar índice outubro é zerar a tua posição. Só que aí você vai abrir uma venda no índice dezembro, porque essa é a pressuposição da rolagem. Então você economiza uma operação. Você não precisaria fazer a zerada no índice que vai vencer e a abertura de posição nova no outro índice. Você simplesmente faz uma compra ou venda de um contrato único IR, que chama IR, e que ele se desdobra em duas operações de maneira automática. Facilita muito a vida. Tá? Então, acontece muito isso.
Os agentes eles vêm posicionados no dia do vencimento, um dia antes e no dia do vencimento, eles começam a rolar as posições, rolar os contratos em abertos ou não para os próximos vencimentos, usando esses dois mecanismos. Ou atuando diretamente no mercado, zerando no curto e abrindo posição no longo, ou fazendo a mesma operação no contrato de IR, que na verdade é uma artimanha e facilita muito com que facilita a operação, barateia e torna ela uma operação única e não duas operações. Ok? Senhores, é isso aí. Espero que tenham gostado dessa aula de introdução ao mercado futuro. Alguns conceitos são bem básicos, outros conceitos um pouquinho mais complexos. Espero que tenha gostado, espero que tenha valido a pena. Né? Espero que você tenha aprendido alguma coisa que você não sabia, né, de quando eu disse no e-mail. Né? É uma aula básica, é uma aula simples. Muitos dos que já operam mercados futuros de dólar, de mini, já conheciam algumas particularidades, mas tenho certeza que algumas diquinhas aí sempre vale a pena ouvir. Isso aí, obrigado, grande abraço e até a aula de introdução ao mercado de opções. Até lá.